O lúpus é uma doença inflamatória, basicamente, né? Crônica, multissistêmica e de caráter autoimune. A Sociedade Brasileira de Reumatologia divide o lúpus em dois tipos, né? O lúpus eritematoso sistêmico e o lúpus cutâneo, que a gente chama. Mas existe uma possibilidade de você incluir o lúpus neonatal e o lúpus induzido por droga também, que vão acabar entrando nessa classificação também, nessa divisão, né? Na verdade, ela é uma doença de causa desconhecida. Hoje nós já temos algumas hipóteses dessa autoagressão, que são alguns sítios da parte de genética, né? São tendências genéticas, e já temos até marcadores, né? Como STAT1, STAT2, que isso aí nós não vamos entrar em detalhe, mas assim com assinaturas de interferon, que podem estar propiciando o desenvolvimento da doença, né? Ou seja, existem, para simplificar, existem marcadores já que a pessoa tem na imunidade inata, que é aquela imunidade que você nasce com ela, e depois com essas mudanças ao longo do tempo, que é a imunidade adquirida, você então pode desenvolver a enfermidade. Os fatores de risco são inúmeros, né? A medicação, hormônio, sol, né? Isso pode desencadear a doença. Você pode ter, por exemplo, uma tendência, uma propensão para desenvolver a enfermidade, e pode passar a vida inteira sem acabar desenvolvendo. Esses fatores de risco hormonais, às vezes por medicamento, estrogênio, por exemplo, o próprio sol, excesso de sol, alguns medicamentos anticonvulsivantes, antihipertensivos, eles podem facilitar o desenvolvimento da doença. A incidência, ela fala a respeito de pessoas teoricamente normais e que podem desenvolver a doença também. Então, a incidência é global, né? Você pode pegar qualquer raça, qualquer gênero, qualquer idade e assim vai, né? A prevalência já é maior para mulheres, tá? Para entre 20 e 45 anos, ou entre 16 e 44 anos, vamos dizer assim, né? São estudos que divergem um pouquinho, e é uma proporção assim de uma pessoa para 2.000, tá? Sendo que a prevalência em relação a homem e mulher é de 9 ou 10 para 1. Os sintomas, normalmente, pode ser assim uma fraqueza, uma fadiga, né? Pode ser uma alteração de comportamento, pode ser uma alteração na pele, pode ser ela é multissistêmica, né? Então, você tem muitos sintomas que podem, uma dor articular, né? Uma alteração na função renal, uma falta de ar, uma dispneia, uma alteração, dor precordial. Esses são sintomas. Depois tem os sinais, né? Os sinais já são mais especificamente ligados àquilo que a gente estava tentando diferenciar um pouquinho, né? Uma alopécia, né? Um eritema, um eritema malar, uma alteração do discoide na pele, e assim vai. O diagnóstico é basicamente clínico e laboratorial, né? A imagem a gente usa, mas é muito pouco, só para depois para a gente tentar ver se você faz, por exemplo, quando existe uma gravidade já de um determinado órgão que é acometido, então a gente usa. Mas assim, são os sintomas clínicos, que são as alterações de pele, alterações cardíacas, alterações pulmonares, as dores articulares, né? O processo de inflamação visível às articulações. Então, esses são alguns sintomas clínicos, né? Que você pode ter. E depois a avaliação laboratorial, que aí você vai ver na parte hematológica, na parte cardíaca, na parte pulmonar, na parte renal. O tratamento vai depender de cada paciente, né? Se o paciente tem uma alteração predominantemente na pele,
então você vai direcionar para lá, só que tem que estar sempre focado na possibilidade dela se alastrar para outros órgãos, né? Então, basicamente, você faz com imunossupressão, né? Quando você tem necessidade. Quando você não tem necessidade, você faz a imunomodulação, que a gente fala, né? Você estimula a imunidade do paciente. Hoje, graças a Deus, a gente tem já a condição de manter as pessoas com qualidade de vida, né? Gravidez, né? E assim a gente pode sempre monitorando, né, a evolução do quadro, né? O que não pode é você deixar a doença evoluir sem você estar fazendo o tratamento, né? Porque se você suspende, por exemplo, um tratamento, ou você não começa um tratamento, deixa a situação evoluir ao tal ponto que você não consiga mais controlar, por exemplo, um órgão vital, como o rim, como o coração, até a parte abdominal, a própria pele, tudo, aí você vai ter sequelas, e aí complica mais. Olha, se você tem casos de lúpus na família, você deve estar investigando a possibilidade da enfermidade. Se você tem um fator antinúcleo somente, isoladamente, reagente, não há motivo para preocupação, para você ficar alarmada com isso. Você precisa ter só um monitoramento, uma investigação, para ver se você não desenvolve a enfermidade.